Prontinho. Estão todas me ouvindo? Sim. Amém? Amém. 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 Que bom poder estar com vocês mais uma vez. É uma alegria participar dessa live, de poder rever mulheres tão poderosas, que têm uma unção tão grande do Senhor e chamado de Deus e que têm obedecido ao Senhor nesse chamado. Então, eu fico muito feliz de mais uma vez poder compartilhar com as irmãs a palavra do Senhor, que eu amo tanto, que é tão forte. A palavra do Senhor, ela todos os dias traz alegria para o nosso coração, renovo. A palavra do Senhor tem poder para nos edificar, para nos alertar, para nos consolar, para nos confrontar, para nos corrigir, para nos manter de pé, para nos dar direção, para nos colocar no prumo. Nós somos filhas de um Deus que fala. Papai está aqui e Ele está falando conosco nessa tarde. Ele quer falar conosco nessa tarde. Eu creio que o Senhor preparou essa tarde para mim, o Senhor preparou essa tarde para você. Eu creio que o Senhor já está aí na sua casa, como eu sei que Ele já está aqui comigo, e eu tenho certeza no meu coração que é o Senhor que vai falar com você, que é o Senhor que vai ministrar o seu coração nessa tarde. Amém? Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 29. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Livro do profeta Jeremias, 29. Vamos ler a partir do versículo 11 até o versículo 14. Está escrito assim nesta palavra: porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Glória a Deus. Então, eu gostaria que você orasse mais uma vez, me acompanhasse nesta oração, porque eu ainda quero orar ao Senhor. Pai, esta é a tua palavra. A palavra do Senhor, ó Deus, é toda poderosa. Esta é a mensagem do Senhor. A mensagem é mais importante do que o mensageiro. E onde quer, Senhor, em qualquer lugar que esta palavra chegar, que chegue a presença do Senhor, que chegue fogo do Senhor, que chegue unção do Senhor, que chegue cura do Senhor, que chegue renovo, restauração, em nome de Jesus. Onde esta palavra chegar, que chegue a luz do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa brilhar neste lugar, ó Pai, onde esta palavra alcançar. Meu Deus, eu oro nessa tarde por lares, por famílias, por mulheres santas, por mulheres do Senhor, por mulheres que o Senhor, ó Pai, encontrou, por mulheres que o Senhor chamou pelo nome.
por mulheres escolhidas, mulheres que o Senhor tem capacitado, mulheres que o Senhor tem derramado poder, graça, unção, a autoridade, elas já estão aí, Senhor. Obrigado, porque o Senhor tem erguido essas mulheres, o Senhor tem as colocado de pé, e que o Senhor, ó Deus, seja fogo ardendo no coração dessas mulheres nessa tarde. Meu Deus, que esta palavra possa queimar, queimar e queimar no coração de cada mulher alcançada pelo Senhor nesta tarde. Fique à vontade, Senhor, neste lugar. Fique à vontade nesta tarde para entrar nesta casa, na casa da filha do Senhor, na casa desta serva, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Porque sou eu que conheço. Sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, plano de lhes dar esperança e um futuro. Deus lindo, glória a Deus. O Senhor, Ele nessa tarde está dizendo para você, mulher, eu conheço você. E talvez você possa se olhar e dizer assim, eu sou uma em meio a bilhões de mulheres. Mas o Senhor está dizendo, no meio de tantas, eu posso ver você. Em meio de tantas, eu vejo o teu coração. No meio de tantas, eu enxergo a tua intimidade. No meio de tantas, eu sei o que você precisa. No meio de tantas, tantas mulheres, eu tenho planos para a sua vida. Deus não me vê no meio de uma multidão. Deus me vê como única, como singular e como alguém que Ele escolheu para si, como alguém que é importante para Ele. Você é importante para o Senhor. E o Senhor diz na palavra dele, eu tenho planos para a sua vida. E o Senhor diz assim para você, os meus pensamentos ao seu respeito são pensamentos bons, são pensamentos de paz. Eu penso no seu futuro, eu planejo o seu futuro. O seu futuro, mulher, está nas minhas mãos. Assim está dizendo o Senhor para você nesta tarde. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, parece que em 2019 o mundo parou. É como se as coisas tivessem acabado. É como se os planos tivessem sido frustrados. É como se tivesse tudo terminado, foi-se a esperança. Mas o Senhor está dizendo na palavra a esperança, porque esse Deus é o Deus do passado, do presente e do futuro. Não há limites para esse Deus. Não há nada que possa limitar esse Deus. Então, se nesta tarde o seu coração tem andado de alguma forma entristecido, ou se há alguma ansiedade em você, entenda uma coisa, Deus sabe. E o mais importante de tudo é que Ele sabe. E o mais importante ainda é que quando Ele sabe, Ele pode fazer desse momento, das circunstâncias, algo muito especial. O Senhor está dizendo, eu sei dos medos, eu sei das frustrações, eu sei das angústias do seu coração, eu sei das suas ansiedades, eu sei tudo que tem passado aí, mas o Senhor também diz para você, eu sou aquele que me levanto no meio de tragédias.
Eu sou aquele que posso mudar todas as circunstâncias. Eu sou aquele que posso construir no meio de ruínas. Eu sou aquele que posso colocar de pé aquele que está morto. Eu sou aquele que ressuscita mortos. Eu sou aquele que tem poder para curar. Eu sou aquele que tem poder para abrir portas. Eu sou aquele que tem o poder para me levantar em meio a qualquer luta, a qualquer guerra que você tem passado. Eu sou aquele que estou no meio das circunstâncias. E se você tem experimentado um vendaval na sua vida, eu sou aquele que ordena. Se você tem vivido dificuldades na sua vida, eu sou aquele que pode todas as coisas. Você já parou para pensar nisso? Você é filha de um Deus, é escolhida de um Deus que pode todas as coisas, de um Deus que não está limitado ao tempo, de um Deus que não é limitado a nenhuma circunstância, de um Deus que é Deus sobre todas as coisas. Além das dificuldades, Ele é Deus. Além da escuridão, Ele é Deus. Além das minhas angústias, Ele é Deus. E este é o tempo que o Senhor quer ser invocado por mim e por você. Oi? Alguém disse alguma coisa? Esse é o tempo em que o Senhor, Ele tem chamado a nossa atenção para Ele, para a presença dEle. Além do Senhor dizer para mim, eu vejo você. Mesmo tão distante, talvez, mesmo nessa terra distante, mesmo nesse bairro distante, mesmo nessa rua distante, Deus conhece, Deus sabe o seu endereço e não há como se esconder da graça desse Deus, da misericórdia desse Deus. Glória a Deus. Aleluias. E além de ter tantos planos, e além de dizer para mim, para você, pode ter esperança, pode acreditar, porque eu é que projeto o seu futuro. Deus está dizendo assim, podem então clamar a mim, vocês podem orar a mim, e eu vou ouvir a oração de vocês. Vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscardes de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. E eu quero fazer uma pergunta para você nessa tarde. O quanto você tem buscado ao Senhor? O quanto você tem dado do seu tempo a este Deus? O quanto você tem se dedicado a viver a vida que Deus tem para você? Nós estamos vivendo em um tempo de muitas tarefas, de muitas obrigações, de muitos afazeres. Muitas de nós têm andado demasiadamente ocupadas. Mas e Deus? Como está o seu tempo com Deus? Talvez o nosso tempo com Deus seja acordar de manhã e abençoa esse dia, Deus, e continuar aí fazer as suas tarefas. E quando se assenta para fazer uma refeição, obrigado pela refeição. Nós erramos numa coisa, sabe que nós muitas vezes separamos Deus das nossas obrigações, separamos Deus das nossas tarefas, separamos a nossa vida com Deus, a nossa intimidade com Deus, daquilo que nós temos para fazer. E, na verdade, é que Deus pode fazer parte de tudo o que eu tenho para fazer. Deus pode ser parte da minha vida, do meu trabalho, das minhas tarefas em casa.
Deus pode e deve ser parte de tudo em mim. Então, eu convido você, creia nas promessas do Senhor. Não somente creia, mas dedique tempo em crer. Dedique tempo em buscar por estas promessas. As promessas de Deus são existentes. E quando eu falo de promessa, eu falo de bênçãos do Senhor. Mas, pastora, você está falando de bênçãos em um tempo de tantas dificuldades. Nós estamos em um ano eleitoral, nós estamos em um ano que nós escutamos tantas coisas da mídia, há tantas incertezas, e mesmo assim, você pode falar que nesse tempo Deus tem promessas para a minha vida, Deus tem bênçãos para a minha vida? Sim, eu sei que Deus tem promessas para a sua vida neste tempo. Deus tem bênçãos para a sua vida neste tempo. Só que há um segredo para tocar nas promessas de Deus. Há um segredo para alcançar as bênçãos de Deus. E o segredo é buscar ao Senhor. O segredo está na busca. E quando a palavra do Senhor está dizendo assim, buscai ao Senhor enquanto é possível encontrá-lo, invocai-o enquanto ele está perto. Deus está perto. Então invoca ao Senhor, não importa as circunstâncias. Clame por esse Deus. Não importa as circunstâncias, vá até ele. Quando eu falo disso, quando eu falo dessa busca, o Senhor traz ao meu coração Davi. O Senhor traz ao meu coração esse guerreiro. E por que Davi se tornou o homem que Davi se tornou? Porque ele se tornou o guerreiro que ele se tornou, o valente que ele se tornou. Por causa da busca incessante de Davi. E por que então ele conseguiu tanto chamar a atenção de Deus? Porque Davi conseguiu conquistar tanto a Deus? Porque Davi conseguiu ouvir de Deus? Ele é segundo o meu coração, ele é meu amado, porque ele ouviu essas coisas de Deus. Sendo ele um homem com falhas também, sendo que ele também deu seus escorregões, sendo que ele também cometeu seus vacilos. Mas porque esse homem, ele conseguiu ir tão profundo na sua intimidade com Deus, a ponto de perguntar para Deus todas as coisas, a ponto de saber que ia ter uma guerra e orar ao Senhor e perguntar para o Senhor, eu devo ir? É o tempo de ir? É a hora de ir? Esperar para ouvir a voz de Deus, esperar para ouvir o sim de Deus, esperar para ouvir vá de Deus. Assim foi Davi. Mas se você observar quem foi esse homem, se você entrar no livro de Salmos, você vai ver que havia no coração de Davi uma busca incessante, insistente por Deus. E eu gostaria de ler o Salmo 63, ao 3, está dizendo assim: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no teu santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida. Em praticamente todos os salmos de Davi, ele fala a respeito desta busca. No Salmo 9, no versículo 10, Davi está dizendo assim:
Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonam os que te buscam. Deus não abandona a ninguém que o busca. Por mais que você esteja vivendo situações que parece que você está mais dentro de um lago de areia movediça, por mais que pareça que você se movimente e não consiga sair deste lugar, entenda uma coisa, busque ao Senhor, mesmo neste lugar, você vai ver que debaixo dos teus pés há uma rocha muito firme e esse lugar, essa areia não vai te submergir, porque debaixo dos teus pés o Senhor é rocha e Ele te sustenta. Deus não desampara aqueles que o buscam. Está escrito na palavra do Senhor. E Davi descobriu isto. Ele descobriu o segredo da vida. Davi foi abençoado em todas as coisas. O Senhor cumpriu as promessas na vida de Davi. E em tudo que ele fez, praticamente, foi bem sucedido. E teve os momentos, sim, de queda, teve os momentos de frustração, entrou o pecado, mas mesmo assim, incessantemente, havia uma busca no seu coração. Davi não tinha medo da guerra. Davi não temeu gigantes. Davi não temeu urso. Davi não temeu leão. Davi não temeu homens. Davi não temeu a perseguição de Saul. Mas Davi tinha um único medo no seu coração: perder a presença de Deus. Este era o medo de Davi. Davi pensava: eu posso perder qualquer coisa, mas a presença, o lugar da presença, o lugar da intimidade, eu não posso perder. E eu digo para você, mulher, nesta tarde, você não pode perder a presença de Deus. E eu sei que em você, na sua alma, existem muitos medos. Nós temos medo de perder pessoas que amamos. Temos medo de perder as pessoas que estão próximas de nós. Temos muito medo de perdas. Mas há algo que nós não podemos perder. Você pode sobreviver à perda do esposo. Você pode sobreviver à perda de um familiar. Você pode sobreviver à perda de um filho. Mas nós não podemos sobreviver à perda da presença de Deus. A presença nós não podemos perder. Esse era o único temor de Davi. E Davi descobriu o caminho da intimidade com Deus, descobriu o caminho de ser bem-sucedido, descobriu o caminho de ser próspero, porque Davi descobriu que o segredo estava em buscar a Deus, em uma busca incessante. Isso não era religiosidade. Não era nenhum foco na religião, era desejo próprio do seu coração, era necessidade. E buscar a Deus é minha necessidade, é a necessidade do cristão. Buscar a Deus é a necessidade daquele que não é cristão. Buscar a Deus é uma necessidade de todo ser. E há muitas pessoas que estão morrendo porque elas não descobriram ainda que é necessário buscar a Deus. Buscar a Deus enche o nosso coração de prazer, de alegria. E não é o desejo que Davi tinha de buscar a Deus, não é porque havia bênçãos em Deus.
era simplesmente porque amava a Deus, era simplesmente por causa do seu desejo por Deus. Deus sabia que Davi o amava. Deus sabia que o coração de Davi era sedento por ele. Deus sabia. Buscar a Deus nos leva até a bênção. Mas também é impossível estar nele, ir até ele, ir de encontro a ele, invocá-lo, sem chegar na bênção. A bênção, ela vai até aqueles que buscam o Senhor. A bênção, ela alcança aqueles que encontram o Senhor. A Bíblia nos fala lá em Lucas 19 a respeito de Zaqueu, que saiu em uma busca, em um desejo de ver ao Senhor. Ele subiu em uma árvore, diz a palavra, e esse dia terminou em um encontro que mudou toda a sua vida, em um encontro que mudou toda a sua jornada, em um encontro que mudou toda a sua caminhada. Ao final daquele encontro, Zaqueu estava dizendo: se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. De certa vez, uma mulher, diz a Bíblia, uma pecadora, sabendo que Jesus estava em uma casa, ela entrou naquele lugar, ela quebrou um vaso de alabastro nos pés de Jesus, ela lavou os pés de Jesus com um perfume precioso. A Bíblia não diz que aquela mulher saiu daquele lugar e foi pecar. Jesus, a Bíblia diz que ele via o pensamento daqueles homens. Muitos no seu coração diziam assim: se ele fosse realmente um profeta, ele saberia quem está lavando os pés dele, enxugando com os cabelos. Se ele fosse realmente um profeta, ele saberia quem está chorando aos pés dele. Jesus sabia exatamente quem era aquela mulher, mas havia em Jesus graça, havia em Jesus poder, havia em Jesus amor, havia em Jesus misericórdia, mais do que qualquer pensamento ele fosse capaz de entender. A Bíblia fala que Jesus parou um dia em Samaria. Ele disse que era necessário passar por Samaria. Só Jesus ficou naquela cidade. 12 homens foram comprar comida. Você já pensou nisso? 12 foram comprar comida para 13 homens. E Jesus parou ali, em um poço. Jesus esteve naquele lugar porque havia uma mulher ali, que em sua alma tinha uma busca constante, uma busca e uma necessidade que ela não sabia identificar. Era um dilema para aquela mulher buscar água todos os dias, ao meio-dia. Mas Jesus parou naquele poço pensando assim: ela precisa de água. Hoje eu vou pedir água para ela. Hoje eu vou trocar a água que ela necessita. A água que ela vem buscar nesse poço. Todos os dias ela precisa retornar. Todos os dias ela vem no mesmo horário envergonhada. Todos os dias ela vem em um horário que outras pessoas não vão estar aqui, com medo de ser apontada. Todos os dias ela precisa desta água. Mas a água que eu tenho para dá-la hoje vai se fazer dentro dela um manancial, vai se transformar, vai se tornar dentro dela rios de água viva.
nunca mais esta mulher tornará a ter sede. Foi exatamente nesse encontro que a mulher samaritana descobriu que precisava de Jesus mais do que tudo na vida. Nós precisamos de Jesus mais do que tudo. Precisamos encontrá-lo mais do que os nossos relacionamentos. Eu preciso de intimidade com ele muito maior do que a intimidade que eu tenho com o meu esposo, com os meus filhos. Eu preciso da presença dele mais do que a fome de comida ou de bebida. Foi Davi que declarou, assim como a corça, ela corre por água. A minha alma tem sede de ti, Senhor. A minha alma anseia por ti, mais do que tudo nesta vida. Davi passa o tempo todo declarando quanto a alma dele é desejosa e o quanto ele precisa desse Deus. De certa vez, Davi cometeu um erro, mandou fazer um censo. Aquilo não era da vontade de Deus. Ele foi advertido pelos seus conselheiros. Mas Davi, mesmo assim, insistiu, foi feito o censo. Não era para contabilizar nada. Davi contabilizou seus soldados. Um pouquinho de soberba, sabe, entrou no coração de Davi. Deus usa um profeta e manda ir até Davi e diz para ele assim: o que você escolhe agora, Davi? 3 anos de fome? 3 anos nas mãos do inimigo? Ou 3 anos nas minhas mãos? Davi nem pensa para responder. Ele diz: Deus, eu prefiro estar nas tuas mãos. Eu prefiro, Senhor, estar nas mãos do Senhor do que nas mãos do meu inimigo. Senhor, eu confio em ti, confio na tua misericórdia. Davi sabia o quanto o inimigo poderia ser injusto, mas Davi sabia que a justiça de Deus jamais poderia vir divorciada da misericórdia, da graça e do amor infinito que existe em Deus. Então, Senhor, eu prefiro estar nas mãos do Senhor. Se você olhar lá no livro de Salmos, constantemente Davi está dizendo: Deus, não me rejeites. Não afaste de mim a tua presença. Não vire o teu rosto, Senhor, porque eu preciso do Senhor. E essa busca incessante de Davi, que atraía a presença de Deus para ele. Buscar a Deus pode transformar nossa vida completamente. Buscar a presença de Deus pode mudar toda a condição da nossa existência. Buscar a presença de Deus neste tempo pode significar tudo. Mulher de Deus, onde você estiver agora. Se você pode ouvir esta palavra, nós ainda estamos no mês de fevereiro. É início do ano. Tome uma decisão na sua vida e que a sua decisão hoje seja a busca incessante de Deus. Que você possa dizer no seu coração: não importa o tempo que eu estou vivendo, não importa as circunstâncias, não importa se é favorável, se não é favorável, não importa se é justiça ou se há injustiça na terra, eu vou buscar a face do Senhor. Eu vou buscar intimidade com o Senhor.
Eu vou buscar para mim esse lugar de encontro com o Senhor, de vida com o Senhor, no altar do Senhor. Que a busca seja o desejo do teu coração. Glória a Deus. Em 2 Crônicas 26, a palavra nos fala a respeito de um rei que buscou ao Senhor. 2 Crônicas 26, a partir do versículo 3, está escrito assim: Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei, e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e se chamava Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprovava, tal como o seu pai Amazias, e buscou Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gate, de Jabne e de Asdote. Depois reconstruiu cidades próximas a Asdote e em outros lugares do território filisteu. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributo a Uzias, e sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. A Bíblia diz que Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina. A Bíblia diz que ele mantinha trabalhadores em seu campo e em suas vinhas. Está escrito que Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com o número de soldados. Uzias providenciou escudos, lanças e capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedra para todo o exército. Em Jerusalém, construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas nas esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso, e a sua fama se espalhou até longe, até muito longe. A Bíblia diz que Uzias se tornou muito conhecido, muito poderoso, porque ele buscou ao Senhor. Inteligência veio sobre ele, a unção de se tornar um engenheiro talvez veio sobre ele. Ele conseguiu construir armas, ele conseguiu vencer exércitos, ele conseguiu reinar sobre muitos territórios, ele venceu muitas guerras, ele conseguiu prosperidade sem fim, a ponto de se tornar extremamente famoso, extremamente conhecido. Mas a Bíblia diz que, entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Entenda uma coisa: a busca ao Senhor, ela pode nos levar a uma vida de prosperidade. E prosperidade é graça, prosperidade é um presente de Deus, prosperidade é bondade de Deus. Mas o orgulho, ele pode levar uma pessoa à ruína. Esse homem foi bem-sucedido em tudo, até que o orgulho entrou em seu coração. E nesse tempo, Uzias achou que ele podia entrar na presença de Deus, no templo do Senhor. Ele achou que ele podia entrar lá no Santo dos Santos. Diz assim a Bíblia. Ele achou que ele podia entrar e acender os incensários
levar fogo na presença de Deus. Aquilo não era tarefa para Uzias, era tarefa dos sacerdotes. E Uzias foi alertado ali a respeito disso. Mas o seu orgulho, por ser um rei, por ser tão bem-sucedido, por ser tão conhecido, ele achou que poderia também entrar no templo do Senhor. E aquilo resultou na sua queda. O orgulho pode levar uma pessoa à sua queda. A palavra diz que o Senhor, ele resiste ao orgulhoso. Deus não resiste a alguém que é quebrantado de coração. Essa era a razão de Deus não resistir a Davi, que tinha o coração quebrantado, sedento por Deus. É muito bom ser próspero, é muito bom alcançar vitória, mas também é necessário vigilância quando isso chega na nossa vida. Eu não sei se eu estou falando para alguém muito bem-sucedida, eu não sei se eu estou falando para uma mulher muito próspera, que conseguiu conquistar muitas coisas na sua vida. E se há alguém assim no nosso meio, eu diria para você, que bênção! Louve a Deus por todas as bênçãos recebidas e tenha um pouco de vigilância. Que o orgulho não entre no seu coração. Que você atribua todas as suas conquistas a esse Deus que é poderoso. Davi viveu um momento assim. Ele cresceu tanto, ele venceu tantos exércitos. E o momento mais crucial da sua vida não se deu quando ele estava no pasto pastoreando as ovelhas do seu pai. Não se deu quando ele passou fome, sede, frio no deserto. O momento crucial na sua vida não se deu quando ele estava sendo perseguido. O momento crucial da vida de Davi se deu quando ele estava no auge, quando ele pensou que já havia conquistado tanto, que já venceu tantas batalhas, que já tinha tantas conquistas, que ele poderia ficar em casa em um dia de guerra. Ele achou que os seus soldados dariam conta do recado sozinho. E naquele dia, pela janela do palácio, Davi avistou uma mulher que tomava banho no terraço. E ali ocasionou a sua queda. Foi no auge, quando ele havia subido muito, que Davi caiu. E aí eu creio que todas sabem tudo o que sucedeu após a queda de Davi. Mas uma coisa Davi não perdeu: o desejo de buscar ao Senhor em todo o tempo. Em tempos de angústia, Davi buscou o Senhor. Em tempo de aflições, Davi buscou a face do Senhor. Em tempos de temores, ele buscou o Senhor. E como eu já disse aqui, o maior temor de Davi era ficar sem a presença de Deus. Davi lutou pela presença de Deus. Davi lutou para estar face a face com Deus. Davi lutou por uma intimidade com Deus. E que esse mesmo desejo esteja no seu coração. Que a vontade de estar cada vez mais próxima de Deus possa arder constantemente no seu coração. E que você seja essa mulher valente, de guerra, essa mulher pronta para ser usada nesse tempo para o Senhor. O Senhor, ele está te preparando nesse tempo, creia, para ser um instrumento dele. Não tem nada parado. Não tem crise nenhuma no céu. Deus tem te visto onde você está, na situação que você está. E Deus tem o controle de todas as coisas na palma das mãos. Amém? Que o Senhor possa abençoar você nesta tarde. Luciana.